Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui à nossa disciplina de Direitos Humanos. E nessa aula de hoje eu quero falar com vocês sobre a questão da soberania estatal e a promoção dos direitos humanos. Para isso eu preparei essa videoaula e também disponibilizei um artigo sobre esse tema e vou colocar no Moodle para que vocês possam estudar e se aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Bom, a gente já estudou o conceito de direitos humanos, a contextualização, e hoje eu quero falar sobre a questão como compatibilizar a soberania dos estados e essa promoção universal, global dos direitos humanos. Bom, como já asseverava Marilena Chaui, ela dizia que a natureza humana impede a convivência em sociedade sem a organização por um ente abstrato. E esse ente seria o Estado, ou seja, se a gente não tivesse o Estado para regular as relações humanas, a gente viveria um verdadeiro caos. Então, o Estado nasce dessa necessidade de regular as relações humanas. E nesse contexto, entendendo como Estado moderno, a gente poderia dizer que o Estado seria, portanto, um ente abstrato, formado pelos elementos território, povo e soberania, o que vocês já estudaram em direito constitucional, tá certo? Então, esses são os elementos que formam o Estado: território, povo e soberania. Mas desses elementos que formam o Estado, eu quero chamar especial a atenção de vocês sobre a questão da soberania, tá? E soberania, como sendo um elemento de Estado, significa a supremacia de poder dentro de uma ordem interna. E na nossa Constituição, essa questão da soberania, ela já é tratada desde o artigo 1º, no inciso 1º da nossa Constituição. Então, Miguel Reale destacava que soberania se constitui no poder de organizar-se juridicamente e de fazer valer dentro do seu território a universalidade de suas decisões nos limites dos fins éticos de convivência. Então, dentro desse conceito de soberania, surge uma problemática, Como é que eu vou criar e garantir um sistema universal de proteção dos direitos humanos diante da soberania de cada estado? Como é que eu vou poder garantir direitos humanos, para todo mundo, para todos os estados, para o mundo inteiro, diante do fato de que cada estado tem sua soberania, sobre o seu território? Então, o grande desafio, quando a gente fala de soberania e a soberania dos estados e os direitos humanos, seria ultrapassar esse conceito clássico de soberania, que é um desafio, para compatibilizar com esse movimento internacional dos direitos humanos. E como é que eu posso superar, então, esse desafio? Nessa busca, por um sistema globalizado de direitos humanos, alguns estados, aliás, todos os estados são chamados e incentivados a agirem conjuntamente em prol do legítimo interesse de universalizar os direitos humanos para todos os cidadãos. E assim, quando eles aceitam esse pacto de universalizar os direitos humanos, é como se eles tivessem, eles abrem mão de uma parcela da sua soberania. Então, ele abre mão de uma parcela da sua soberania para possibilitar a criação de um sistema global de proteção dos direitos humanos e até se sujeitar a penalidades quando esses direitos humanos eles são transgredidos. E isso é um interesse de todos, ou pelo menos deveria ser um interesse de todos, especialmente depois das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, que trouxe aí uma devastação muito grande para o mundo inteiro. Então, Flávia Piovesan, que é a autora que está na bibliografia da nossa disciplina e que o livro dela também tem na plataforma da minha biblioteca, quando ela faz essa análise de soberania, de sistema global dos direitos humanos, ela destaca o seguinte, a Segunda Guerra Mundial, que perdurou de 1939 a 1945, fomentou o surgimento e consolidação do direito internacional dos direitos humanos, como resposta às inúmeras atrocidades cometidas pelo nazismo e às severas perdas do conflito mais letal da história, que ceifou entre 50 milhões a mais de 700 milhões de vidas. Sobre essa ótica,
a internacionalização dos direitos humanos surgiu representando um referencial ético a orientar a ordem internacional contemporânea. Esse livro é Os Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, escrito em 2018, de Flávia Piovesan. Então, ela chama a atenção, pessoal, que não dá para cada estado, se a gente quiser promover esse sistema globalizado de direitos humanos e evitar tantas atrocidades, porque a guerra não é interessante para ninguém, A Segunda Guerra Mundial não foi interessante para ninguém, do ponto de vista dos direitos humanos, tá certo? Então, esses estados, eles abrem mão de uma parcela da sua soberania, e buscam, então, esse referencial ético de se orientar por uma ordem internacional contemporânea que defende os direitos humanos. E essa mesma autora, nesse mesmo livro, ela destaca o seguinte: inegavelmente, as barbaridades contra a humanidade ocorridas no decorrer da Segunda Guerra Mundial fomentaram o despertar da consciência jurídica universal, revelando a notória urgência de colocar a figura do ser humano na posição central, através da alteração das bases do ordenamento jurídico internacional, a fim de que a soberania desse espaço ao surgimento de uma solidariedade. Então, aquele conceito tradicional de soberania absoluta de todos os estados, ele cede e dá espaço ao surgimento de uma solidariedade em prol dessa paz mundial, em prol dos direitos humanos, desse sistema globalizado. E nesse sentido, a Declaração de Direitos Humanos, que foi adotada pelas Nações Unidas em 1948, sem dúvida alguma, é um grande marco para essa consolidação dos direitos humanos nesse plano internacional. E um dos documentos mais importantes desse ideal de universalização da dignidade humana, diante desse mundo tão globalizado. E por falar nesse mundo globalizado, nesse processo de globalização, a gente sabe que a globalização, ela fomenta o quê? A interdependência entre os estados. Não dá para cada estado se fechar no seu mundo ali, Ele passa nesse sistema globalizado, ele passa a ter uma interdependência, um dependendo do outro. E eles vão buscar praticar estratégias globais que buscam atender diversos interesses, tá? Pode ser interesses econômicos, sociais, políticos, militares, ou até mesmo de ter mais competitividade internacional. Então, esses estados, eles também deixam de tomar decisões pensando exclusivamente nesse cenário interno, e passa a pensar de forma globalizada, porque eles sabem que, apesar de possuírem a soberania, eles dependem de forma direta ou indireta de outros estados. E isso favorece, de certa forma, esse sistema globalizado de direitos humanos, porque dá mais competitividade, mais aceitação de um estado pelo outro. Após a Segunda Guerra, o que foi que se percebeu? Que se cada estado quiser exercer uma soberania absoluta, sem se importar com esse cenário global, a gente poderia até mesmo chegar à extinção da espécie humana. Imagine o mundo inteiro entrando em guerra, porque acha que é soberano e que não deve ser responsável com o resto do mundo, tá? E assim, com a criação das Nações Unidas, além desse sistema de proteção global, ela fomentou também um processo de regionalização de proteção dos direitos humanos. Inicialmente, ocorreu com a criação do Sistema Europeu de Proteção, depois veio o Sistema Interamericano, o Sistema Africano, cada um observando as suas particularidades. E assim, foi se expandindo. Esses sistemas a gente vai estudar mais adiante, mas é só para dizer que eles são uma extensão desse sistema global de promoção e defesa dos direitos humanos. E para finalizar essa análise, vocês partirem para a análise do artigo científico que eu disponibilizei, eu queria destacar somente um trecho desse artigo, tá certo? É um artigo que foi publicado na revista interdisciplinar Encontro das Ciências, e em um trecho deles ele diz o seguinte, é imprescindível, flexibilizar o conceito de soberania clássico em um contexto de globalização e respeito à dignidade humana, com o intuito de que as decisões tomadas por um território nacional levem em consideração as complexas relações internacionais sobre a ótica
de que o cenário atual cresce, a necessidade nesse cenário atual cresce a necessidade das decisões políticas serem realizadas considerando não apenas as repercussões internas para aquele país, mas também toda a sua reverberação supranacional, ou seja, o que é que ele vai repercutir, as suas decisões, as suas posturas, o que é que ele repercute para outros países, tá? Dessa forma, a soberania absoluta torna-se um conceito obsoleto, né? Então, esse conceito clássico e rígido de soberania, né, como a gente disse anteriormente, ele abre espaço para uma solidariedade em prol de um sistema global internacional de direitos humanos. Mas, né, e apesar de tudo isso que eu disse para vocês, apesar de todos esses autores, de fato, né, é um desafio a ser superado, conciliar a soberania de cada estado e esse sistema globalizado, né, e internacional de direitos humanos. Então, agora, né, eu deixo para vocês a análise do artigo científico e ao final vai ter uma pergunta para vocês responderem. Qualquer dúvida eu peço que vocês deixem no fórum de discussão para a gente poder aprofundar esse diálogo sobre essa temática.